Olá, benditos e benditas, tudo bem com você? Sabadão, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição, então roda a vinheta. Que bom que você está aqui no nosso sábado à tarde para estudar essa lição Metanoia, que tem sido uma lição extraordinária. Nós estamos iniciando aqui fevereiro e essa lição já chegou em janeiro marcando a nossa vida. E você que não está estudando, deixa eu te dar uma super dica aqui. Você está perdendo metade da tua vida. Então, amigo, vai lá na loja de aplicativos e baixa o 7Me. O 7Me é aquele aplicativo da Igreja Adventista que te ajuda na sua comunhão. Ele tem várias ferramentas ali dentro daquele aplicativo, entre eles a lição da Escola Sabatina que vai te ajudar. E lá é de graça. Então, se você ainda não tem, baixa o 7Me, o Matheus já colocou aqui embaixo nas lojas de aplicativos, você vai encontrar tanto para iOS quanto para Android, então não perde mais tempo, vai lá, baixa, mas o que não pode acontecer é você ficar sem estudar a lição da Escola Sabatina. Como você sabe, a proposta do Pega a Lição é revolucionar a tua vida através da comunhão. É por isso que hoje eu trouxe duas pessoas muito especiais para estar aqui com a gente estudando a lição. Eu trouxe ele que é meu brother, colega aqui de departamento, trabalha junto com a gente, nosso queridíssimo líder de MDA, Hélio Bockni, pastor Hélio Bockni. Como é que você tá, Hélio? Tudo bem, Gabriel? Muito bom falar com você, muito bom falar com vocês aí. Você que está assistindo, ouvindo, você que está aí participando da lição da Escola Sabatina aqui na Paulista Central, em todo o planeta, né? Em todo o planeta. É muito bom estar aqui e é interessante que eu, de vez em quando, eu sento do lado de lá, agora eu tô sentado do lado de cá, né? Mas Então conta pra galera um pouquinho onde é que eles acham o podcast do Desbravador aí. O Desbravador, a gente tem feito o Desbrava Pod, né? Então legal. Estamos na segunda temporada já esse ano aí. Então tem sido uma bênção. Então a gente tem falado dos temas desbravadores, alguns temas de aventureiros, né? Legal. Então você encontra aí no Paulista Central, você vai no YouTube aí Paulista Central, você também pode encontrar no podcast, seu aplicativo de podcast aí no Deezer, no Spotify, no Apple. Então você procura aí, você encontra a gente aí falando de vários temas sobre desbravadores e aventureiros. Que legal, que legal. Então você já fica ligado aqui no canal da Associação Paulista Central, Desbrava Pod. Que dias que sai, pastor Hélio? Toda segunda-feira, às 6h30 da tarde, né? 18h30. Então sai lá, é um horário assim, para lançamento, mas você pode ouvir em qualquer horário, né? Hoje, com a internet, aí você pode escutar em qualquer momento, aí no teu carro, ouvindo aí na tua corrida aí, na leitura, né? Que bacana, que bacana. Então você que é desbravador já sabe, pode acompanhar lá o pastor Hélio, lá no Desbrava Pod, várias informações interessantes sobre o desbravador, cultura do desbravador, história do desbravador, não é isso, pastor? Tem, a gente tem, por exemplo, eu poderia gravar 528 programas, cada uma é uma especialidade, né? Que legal, então tem que legal. muito material. O desbravador tem que bacana. Tanta parte física, mental e espiritual, você vai trabalhar várias frentes, né? Que você consegue, né? Que bacana, então, pastor Hélio. E a gente tá aqui hoje recebendo junto contigo alguém que é da área de desbravador, mas também é jovem, né? Tá aqui junto com a gente, a Júlia Rosa. Como é que você tá, Júlia? Tudo bem, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Sempre acompanho o podcast. Legal, que bênção. É muito bom poder estar desse lado hoje. Que bom, Julinha. Prazer da gente te receber aqui. Você tá aqui, você era de Socorro, agora você tá em Campinas, tá curtindo Campinas? Tô gostando bastante, já me adaptei à cidade. Legal, legal. E tá morando aqui perto, né? Tá aqui na associação trabalhando também. Isso, que tô bacana. na área de finanças ali, tô adorando. Que bom, Julinha. Seja muito bem-vinda. Pastor Hélio, seja muito bem-vindo também aqui. A galera de casa tá acostumada a vir todo sábado aqui estudar a lição e a gente já vai começar estudando a lição, mas antes de começar, pastor, você ora pra gente? Claro. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos aproximarmos do Senhor através do estudo da lição, da Tua Palavra. Que o Senhor continue abençoando todos aqueles que se achegam à Tua Palavra. Fique com o jovem, com o adulto, com quem estiver nos ouvindo, nos assistindo. Os abençoe, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninos, o pessoal de casa já sabe, esse aqui é o nosso time, tem meia hora, passa rápido. Quando acabar o tempo aqui, acabou a lição, é o tempo que eles têm lá na igreja para estudar. Muito bem, resistindo à tentação. Qual a impressão de vocês aí já com essa tirinha, já no início aí? E aí, o que vocês me dizem? Olha, quando eu estava estudando a lição aqui, você pega aqui o desenho, né? É muito interessante porque quando a gente vai fazer uma alusão ao pecado, por exemplo, né? O pecado é aquele abismo, né? Que se faz entre o pecador e Deus. Deu um grande abismo. O pecado faz isso, né? Sim. E na ideia aqui, da ilustração aqui do cartunista, ele põe um livro, né? Eu entendo aqui que provavelmente seja a palavra, a Bíblia, e a Bíblia faz essa conexão, então faz a ponte, né? Que é a conexão entre o pecador e o Criador. Sim. Então quando a Bíblia é colocada ali, é como se fosse uma ponte onde o pecador consegue passar para encontrar a salvação. E achei legal também essa perspectiva de a hora que ele pega a Bíblia tá pequena e a hora que ele coloca ela fica maior do que o obstáculo que ele tem que atravessar.
Sim. Você viu como foi importante ela aqui, cara? Olha aí, Eu ó. pensei que você tinha todo esse conhecimento. Parabéns. Olha aí, Ju. A tua mãe vai ficar muito feliz. Olha Viu? aí, Ju. E ela, com essa frase, ela pode encontrar, quem sabe, até um namorado no futuro. Né? Olha aí! A Ju, muito bem colocado, meninos. Então é interessante que a Bíblia vai crescendo ali, né? E vai sendo a base. É curioso que no segundo passo você vê que ela tá aumentando. E eu já fiquei imaginando os próximos passos nos quais não teria mais terra firme. Somente a Bíblia para você continuar em cima, né? Então a Bíblia seria a base de tudo. E aí a gente vai trazendo isso para os nossos dias hoje. A Bíblia continua sendo um dos livros mais vendidos no mundo até hoje. Mas a Bíblia tem hoje, vamos dizer, uma disputa injusta. Porque antes as pessoas gostavam mais de ler, gostavam mais de ver outras coisas, mas hoje nós temos um aparelhinho que está tomando o tempo de todo mundo, né? E é muito comum as pessoas serem hoje viciadas, vou usar até um termo mais forte, adictas de tela. Isso é comum hoje, os jovens estão viciados nas telas, nas redes sociais. O que vocês têm visto por aí? Eu vejo que geração após geração são vícios diferentes, né? Então, eu sou de uma outra geração, né? A Júlia é de uma outra geração, mas a base da tentação é a mesma. É desfocar o ser humano da presença de Deus na vida dele. Mas a cada geração você tem um tipo de vício, né? Então, no contexto da lição aqui, a ideia, é claro, que é o vício tecnológico, aqui é estar conectado e desconectado de Deus, né? Interessante porque você vai estar continuamente conectado, mas desconectado de Deus. Então, as ferramentas que poderiam ser ferramentas para um crescimento são usadas pelo inimigo como um decréscimo espiritual na vida de qualquer pessoa. Então, ao longo de gerações, em tempo, você vai percebendo que o pecado muda, a tentação muda, mas o foco é o mesmo, desfocar de Deus, né? Consumir o tempo para as pessoas não investirem tempo na presença de Deus. Eu já tentei ser uma adepta à Bíblia e à lição no celular. Pra mim, não deu certo. Não funcionou. Porque qualquer notificaçãozinha que chega, você já vai ter de encosta pra ir na notificação. Não adianta. Pra mim, hoje em dia, tem que ser o físico. Eu coloco de manhã, quando eu vou fazer, né, o meu devocional, eu deixo o celular desligado, a internet, e deixo ele em outro cômodo. Sim. Porque senão qualquer notificaçãozinha, você vai querer pegar. Não adianta. É um vício, uma dependência que a gente cria. Se você não tá com o celular no bolso, toda hora você tá colocando na mão pra ver onde tá, ou você tá desbloqueando pra ver se chegou alguma coisa. Eu já desativei, eu não tenho notificação de nada. Legal. Não tenho notificação de WhatsApp, de Instagram, de e-mail, de nada no celular, exatamente por causa disso, porque eu vi que eu tava muito viciada ali. Sim. Entendi. Algum tempo atrás saiu uma pesquisa, professor, que o brasileiro, ele estava acostumado a ficar até 10 horas e meia conectado. Gosta, né? Gosta. Aí alguém vai falar assim, não, mas não fico 10 horas e meia. Mas nessa pesquisa estava incluído não só o WhatsApp, como o Instagram, TikTok, Facebook e também os streamings. HBO, Netflix, Amazon. Então, se somar tudo, o tempo que você passa assistindo um filme, o tempo que você passa fazendo... Você passa o tempo todo conectado. 10 horas de um dia que tem 24. E eu sempre faço esse cálculo. Tem 24, passei 10 horas e meia conectado. Eu tenho que trabalhar outras 8. Então fico 18 horas e meia do meu dia já foi consumido. Eu tenho que dormir mais 8. Mas aí já sobrou de 18 horas e meia para 24, já sobrou 5 horas e meia. Se eu durmo 5 horas e meia, em que momento eu me conectei com Deus? A lição é que ela tem uma frase aqui, ela diz assim que os smartphones, eles tornaram muito mais fácil de desenvolver uma vida de secreto. Né, uma vida escondida, né? Interessante que ele está tão ativo, mas está tão secreto. Sim. Né? Ele demonstra seus sentimentos ali, ele dá uma risada, né? O kkkk, ele dá risada ali para outro, mas assim, fisicamente, quando está falando, ele está travado, fechado. Então, assim, é uma vida muito estranha, porque ele está muito ativo na vida, nas conversas, muitos amigos, mas internamente ele está vazio. Né, assim, ou se demonstra assim no dia a dia, né? Então, assim, eu vejo que o problema aqui não é ter um aparelho ou usar o aparelho. Sim. Não é isso. O que você está fazendo com ele e com a tua vida espiritual com relação ao que você tem na tua mão. Porque pode ser uma ferramenta para o bem ou para te desviar do bem. Então, assim, como é que você vai fazer para trabalhar essa situação? Porque hoje é uma ferramenta de trabalho. Sim. Né? Deve ser uma ferramenta de trabalho. Pô, a gente está trabalhando aqui, está vindo mensagem, estou executando com as tarefas, mas isso não pode consumir a minha vida espiritual ao ponto de me distanciar de Deus e fazer com que eu não faça as coisas
com relação à igreja, aos amigos, ao auxílio, à assistência social, ao evangelismo. Então isso não pode me consumir tanto que eu deixe de lado o que eu tenho que fazer para Deus. Muito bem colocado, porque agora a gente percebe uma coisa, né, pastor? Você estava falando aí, Elião, e realmente a gente vai se distraindo, vai deixando de lado algumas coisas, e quando você falou da vida secreta, é muito curioso porque o celular hoje ele se tornou um item completamente pessoal. Eu conheço casais que até brigam porque a esposa não pode relar a mão no celular do marido e o marido não pode relar a mão no celular da esposa, o que pra mim é uma controvérsia. Na minha casa, desde que eu casei, é a mesma senha pros dois celulares. Qual é a sua senha? Não, eu não posso. Mas Mas lá em casa é a mesma celular, é a mesma senha pros dois celulares e a gente não tem segredos. O que eu posso ver o celular dela, eu não vivo investigando e ela pode ver o meu, mas isso é um senso de confiança, né? E de transparência. Mas quando você entra numa vida particular aqui, escondida, às vezes é muito mais fácil você resistir à tentação no público do que no escondido. No particular, quando ninguém tá vendo, né? E Jesus, ele traz... Tem uma cena da vida de Jesus, na verdade a primeira cena eu queria começar lendo, Mateus 4, versículo 1, que vai mostrar que Jesus ele foi tentado em segredo. Não numa linha de celular, não num aparelho de celular, mas em segredo de qualquer maneira, né? Porque não tinha multidão ao redor. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, vai te dizer assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Todo mundo conhece essa tentação, eu não vou continuar a leitura aqui, mas todo mundo conhece. Jesus foi para o deserto para se preparar, jejuou 40 dias e 40 noites e o diabo se apresenta para tentá-lo. A tentação em si, e eu queria começar com essa pergunta. A Bíblia na linguagem de hoje, algumas Bíblias na linguagem de hoje, trazem a oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6, versículos de 9 ao 13, trazem assim: e não nos deixe ser tentados. O problema não está em ser tentado. O problema está em cair na tentação, correto? Então, ser tentado é uma coisa comum, meninos? Como é que é isso? Quando ele lança a pergunta, parece que ele está lançando primeiro para mim. Se vocês quiserem falar primeiro, para falar. Não, fica à vontade, fica à vontade. Mas a ideia aqui, eu acho que é aqui que a gente descobre quem a pessoa é de fato. Porque é quando você é tentado e você está sozinho, aí você vai mostrar quem você é de verdade. E esse mostrar quem você é de verdade não é mostrar para ela, para você, é eu com Deus. Então ali eu fico desvendado e eu sou apresentado. Então nesse contexto Jesus ele estava sozinho. Sim. Por mais que ele é o nosso Deus, ele estava ali e ele foi tentado. E a tentação, diz a lição, que foi tão intensa porque foi tentado naquilo que Jesus é, sendo Deus. Então se você é, então, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ele não precisava mostrar para ninguém, principalmente para o inimigo. Então, assim, dentro disso aqui, eu vejo que Deus mostra para nós que na condição de homem, nós podemos, se estivermos com Ele. Sim. Que é o que você está falando. Então, a questão não é ser tentado. A questão é como você vai se postar diante da tentação. Qual era a pergunta que você tinha feito antes? Não, foi exatamente essa. E o legal é que, né, que fala, né, que Jesus ele não foi ao deserto em busca de tentação. Ele foi ao deserto em busca de comunhão com Deus. Mas como o corpo dele estava fraco, porque ele estava com fome, Sim. então já aproveitou desse momento de fraqueza dele. Sim. Assim como a gente também, né? A gente não vai atrás de tentação. Não. Ela que vem atrás da gente. É que, olha que interessante que a Júlia falou, diz assim, Jesus, ele foi em busca de comunhão. Essa era a vida dele. Era comunhão lá, comunhão aqui, comunhão ali. Então ele mostra, né? Porque Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas, né? No batismo, na resolução de problemas, nas amizades, tudo assim. Então, aqui mostra o seguinte, ele foi lá porque era comunhão, mas ele estava lá também em comunhão, mas aqui ele precisava de uma comunhão mais forte. Então, assim, para que o jovem vença as tentações do dia, ele tem que viver em comunhão. Como é que faz isso? Todo momento? Todo momento. Depende do que você ouve, depende com quem você fala, o que você está recebendo, o que as suas vias estão recebendo. Então, assim, para que a gente seja uma pessoa, um cristão de fato, você precisa andar com pessoas que professam a mesma fé ou que falem das mesmas coisas importantes. Então, se você ficar sendo contaminado constantemente, você não vai conseguir. Muito bem colocado. E agora tem um termo que a gente vai ouvir muito nessa lição, que são as janelas da alma. Ou as janelas da vida.
que são os olhos e os ouvidos. O que eu alimento vai me dar força para resistir à tentação. As portas de entrada, né? As portas de entrada, né? A Bíblia diz aqui, Jesus responde a Satanás, você vai encontrar no capítulo 4 ainda, versículo 4, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Cristo, o próprio Cristo, que era Deus, como vocês muito bem colocaram, ele usa da palavra para resistir. Então, é curioso que Deus, o próprio Cristo, ele utiliza da ferramenta que Deus deixou. Mas o ser humano hoje não quer utilizar da ferramenta, acha que encontra força em si mesmo. E essa utilização que você está falando é a charge inicial, né? Que nós falamos aqui, que é a ponte. Sim. E mais interessante que as citações de Jesus, ele está tirando do Antigo Testamento. Sim, exatamente. Então, quando a gente fala assim, ele está usando a palavra, não é que ele está criando a palavra agora, ele está só pegando os textos que outrora, né? Você viu? Sim, olha aí, outrora. Olha, eu posso usar, a qualquer momento eu posso usar doravante também. Assim, calendário de palavras do MDA tá funcionando. Que no passado, ele né, entregou aos profetas, entregou às pessoas, né, que no passado andaram com ele, e agora ele está citando. Sim. Né? Para mostrar que nós, ao citarmos o que ele disse, a palavra dele, nós nos fortalecemos contra as tentações. E é legal que a gente vai vendo, né, que Jesus, durante a sua passagem aqui na Terra, ele pega, às vezes, muitas coisas que os homens erraram no passado e traz ali pra vida dele, mostrando que daria para resistir. Por exemplo, aqui, ele pega a questão do alimento. Que Adão não resistiu lá no jardim. Eu não entendi porque ela olhou pra mim. Ele resistiu ao alimento, olhou pra ele. Não, mas agora ele tá resistindo. Você é bullying, né? Você é gordinha, né? Olhou pro alimento, resistiu ao alimento. Que ele pega ali, né? Que o primeiro Adão não conseguiu resistir ali no Jardim do Éden. Sim. Mas o segundo Adão, que é Jesus, ele veio à Terra e conseguiu resistir à tentação do alimento. Sim, e curioso, Júlio, isso que você tá colocando, porque Adão, o primeiro, né, no caso, não tinha o poder para um estalar de dedos fazer o alimento surgir. Jesus, a despeito da tentação, ele tinha o poder para estalar os dedos e transformar todo o deserto em um grande banquete, se ele assim o quisesse. Mas se ele o fizesse, ele estaria pecando. Então ele resiste apesar disso. E um outro ponto curioso do que o Hélio estava falando, que Jesus ele criou muitas palavras das quais estão no Evangelho. Ele tinha poder e autoridade para criar a palavra bíblica. Mas na hora da tentação, ele não cria. Ele usa a antiga só para dar o exemplo. Isso é muito louco, porque assim, é Cristo demonstrando realmente a autoridade da Bíblia nas nossas vidas. Ele né? mostrando que a palavra não muda. Não muda, exatamente isso. E aí, galera, a gente vai encontrar aqui, vamos lá para o livro de Mateus, por favor. Mateus 6, versículo 13. Eu queria ler com vocês, o 6:13. Eu acho que até já citei ele aqui. A gente começou falando sobre isso. Vamos ler aqui todo. Para quem não sabia, a oração do Pai Nosso está em Mateus 6, do 9 ao 13. Você pode ler em grego, por favor? Não, brincando. Você não lembra mais? Pater, remon, oitóis, ora nós. Gastei totô. Até isso, eu não, eu vou adiante. Eu vou parar aqui para você. Mas Mateus 6, do 9 ao 13, vai te dizer o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. É curioso que muita gente acha que esse Pai Nosso foi criado por alguma igreja ou religião, e não foi, né? Foi criado pelo próprio Cristo. Cristo deixou ele como um exemplo. Não é importante frisar que isso aqui não é uma reza mágica que você vai repetir e as coisas vão acontecer. Sabe o que eu vejo aqui? Né? Assim, Jesus é Deus. O Evangelho de João fala que Jesus é Deus. Mas na condição de homem, ele tinha um pai. Um pai, exato. Então ele diz assim, Pai Nosso. Muito bem colocado. Quando você vai, por exemplo, no Evangelho de João, quando ele está naquele episódio de Lázaro, ele faz uma oração assim, Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Então, assim, dentro dessa condição aqui, ele está mostrando, dando uma outra lição já quando ele abre o Pai Nosso. Ele assim, Pai Nosso. Então ele está dizendo assim, olha, nos ajude aqui. E isso não só porque ele tem muita comunhão, que tinha mesmo, ou tem, né? Mas a ideia é que deixe para nós, ó filho, no momento de aflição, no momento de dificuldade, no momento de resolução de problemas, no momento da tentação, no momento, sabe, do aperto ali, Pai Nosso que está nos céus. Sim. E é lindo como ele mesmo, tendo autoridade como ser superior, ele ainda se coloca como filho, como servo de Cristo.
Muito bonito ver isso, né? E ele coloca ali realmente o Pai. E aí no final da oração, aqui a oração do Pai Nosso, Cristo vai colocando elementos que nós como humanos precisamos nas nossas orações, né? Não é uma reza, mas é um exemplo de como deve ser feita a oração. E agora no final ele coloca aqui, não nos deixe cair em tentação. Eu até falei aqui anteriormente, algumas versões da linguagem de hoje diz, não nos deixe ser tentados. O problema não é ser tentado, o problema é você cair na tentação, né? E eu vejo aqui, Gabriel, quando ele diz assim, ó, e não nos deixe cair em tentação, porque há uma possibilidade. Sim. Você entendeu? E quando a gente chega nesse ponto, Jesus poderia ter caído em tentação, mas ele não fez. Exatamente. Porque ele era a solução do problema. Nós somos o problema, porque todos nós que estamos infectados com o mesmo vírus. Sim. Mas ele não teve pecado nenhum, ele foi a solução do problema. E aqui nos mostrando, né, mostrando com o exemplo dele, ele diz assim, filho, preste atenção. Pode haver a possibilidade da queda, da tentação. Então, peça que Deus te livre da tentação. Então, não nos deixe cair. Porque se cair, até pode voltar. Mas para voltar, alguns não conseguem. Exatamente. Eu tenho aqui na lição de quarto, tem uma perguntinha que me fez ficar refletindo bastante, que é, você consegue perceber quando se trata de uma tentação ou seu radar espiritual já nem mais identifica porque considera algo corriqueiro da vida? Essa pegou pesado, hein? porque assim, realmente, ninguém acorda de manhã pensando assim, hoje eu vou ser tentado e vou cair em pecado. Não é assim que funciona. Nós, normalmente, vamos achando que temos o controle da nossa vida e vamos nos distraindo com coisas pequenas. E tem uma frase muito comum entre os jovens que é, isso aqui não tem nada a ver. E alguns processos realmente não são pecado, mas eles são o começo de uma tentação que pode se tornar em pecado. E assim como fala aqui, né? Da tentação, a gente corre. Exatamente, da tentação a gente corre. Vou dar um exemplo comum. Um casal de namorados que vai passar por um corredor escuro, vai passar horas ali, entrar no corredor escuro não é pecado, mas ali dentro eles podem pecar. Então eles têm que evitar esse processo, né? Uma pessoa que vai ver um filme durante a noite, ele começa vendo um filme durante a noite, é um filme comum, normal, mas de repente ele já tá vendo um filme inapropriado. Entrar naquele processo não é pecado, mas assistir o inapropriado é pecado. Tem um contexto na Bíblia que, quando vai aplicar essa situação pecado, o que é pecado, ação pecaminosa, o ato pecaminoso, Sim. Que ele diz assim, deixou a iniquidade no seu coração, então pecou. É essa a ideia. Então, assim, a iniquidade é aquele negócio que brota lá no coração. Começa a coçar. E então ele coloca em prática. Então, brotou no seu coração o desejo e ele colocou em prática. Então, o que nós precisamos fazer? Não é só simplesmente fugir é fugir da provável. Então, se você sabe que vai fazer mal aquilo ali, não comece a alimentar no coração. Porque se chegar no coração e do coração crescer ali, alguns colocam em prática. Então, não deixe alimentar aquilo ali. E por isso que é muito bom a gente ter uma autoanálise, né? Porque o que pra mim é tentador, pra você não vai ser, pro Hélio também não vai ser. Exatamente, tentações são customizadas, né? Sim, então é muito bom eu ter esse momento de olhar pra dentro e falar o que me pega muito pra eu tomar cuidado. Sim. Exatamente, muito bem colocado, Ju, porque aí a gente tem que saber quais são os nossos gatilhos, né? Porque, como disse o Hélio aqui, tentação ela vai vir. Jesus falou, não cai na tentação, mas ele não disse, você não vai ser tentado, não vai vir tentação. Tentação vai vir, em qualquer momento pode chegar para qualquer um de nós, como você disse, é personalizada, é customizada. E aqui vem um detalhe muito curioso. Se eu não estiver me alimentando do que é espiritual para eu ter forças na palavra, eu sou um alvo fácil. Ninguém encontra resistência em si mesmo. Então tem muita gente que fala, pastor, só vivo caindo em pecado, tô preso nesse vício, tô preso nessa situação. Quando você vai olhar a vida da pessoa, você vê que a pessoa não se alimenta de nada espiritual para ela encontrar força, porque a força não é dela, a força é de Cristo. Ou eu me alimento em Cristo e estou fortalecido por Ele, ou eu vou ser um alvo fácil. Né? E aqui nesse processo a gente encontra uma coisa aqui. A própria Bíblia vai te dando algumas orientações. O livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21, vai te trazer o seguinte: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, calma aí. Jesus, ele foi tentado como nós fomos tentados em tudo. E às vezes eu pego esse pensamento aqui, Elião. Algumas pessoas falam assim, não, mas Jesus tinha vantagem sobre a gente. Sério que ele tinha vantagem? Sério mesmo? Porque eu com o instalar de dedos, eu não trago uma legião de anjos pra cá. Eu e um pastor, eu e você, nós tivemos o mesmo professor, pastor talvez,
que alguns falavam pra ele assim, e ele teve vantagem, e ele falava assim, ainda bem. Eu lembro. Que bom. Que bom, né? Teve vantagem, teve desvantagem, né? Porque a grande realidade é uma só. Cristo, ele enfrentou as tentações de uma maneira que nós nunca enfrentamos. Por quê? Porque a gente não tinha como estalar os dedos e transformar todo o deserto em comida. Mas olha como o diabo é, por exemplo, quando você olha lá para Pedro, alguma outras situações ali no Novo Testamento, depois do capítulo 4 para frente de Mateus ali, ele vai dizer assim, a própria Marta, em João capítulo 11, assim, tu és o Cristo. Sim. Identificava ele como divino. Uhum. Né? Sim. Então ela chegou e falou assim, olha, eu sei que se tivesse aqui meu irmão e tal, eu sei que você é o Cristo, que o Senhor é o Cristo. E que vai ressuscitar ele no último dia. No último dia. Aí Pedro falou assim, tu és o Cristo? Oh, quem te informou isso aí Sim. foi, tá. Mas o diabo falou assim, se tu és. É diferença, né? Ele Se tu és. Será que você Jesus. É. Entendeu? A É a mesma, provar quem ele é a é. mesma Sim. coisa que ele fez com a mulher. Sim. Se você comer, que a Bíblia não fala, mas talvez ele estivesse até com o fruto e mordendo, comendo o fruto, ó. Tô comendo e não tô morrendo. comendo, não tô morrendo. Sim, Então, você se você comer. comer, ele não quer que você conheça entre o bem e o mal. Então, os seus olhos se abrirão. Então, assim, sempre é desconfiança, sempre é mentira, sempre é enganação, sempre o que ele vende parece melhor, sempre o que ele vende parece que é maior. Então, aqui, se és o filho de Deus, ele tá querendo dizer assim, se você é Deus mesmo, por que você não opera isso aqui? Sim. Então, assim, nós somos, em algumas situações, tentados e enganados na Bíblia. Sim. Que é o que ele queria fazer. Ele queria enganar, enrolar o próprio criador da palavra, a própria palavra, na palavra. Então, você vê, ele estava alicerçado, ele era a palavra. Você nunca pensou que sabia tanta teologia assim, né, Gabriel? Não, tô gostando. Que isso, tô gostando. Ouvintes, ele tá assustado comigo. De jeito nenhum, por isso eu convidei. Ele está pescando de lenço, fazendo fogueira, eu comendo convidei, eu gostei, tô ovo gostando. na laranja. Não, é de nada jeito disso, nenhum, cara. de jeito nenhum. Então, assim, Por outro você vê que lado. na palavra, jovem, então o próprio Deus foi tentado na palavra dele e nós precisamos estar conectados com ele, porque na hora da tentação nós precisamos estar nele, que é a palavra. Muito bem colocado, pastor Hélio. E agora, já aproveitando então, vamos lá para um detalhe crucial aqui, né? Jesus foi tentado, mas ele buscava força sempre nos céus. Se a gente fosse falar para os jovens hoje que estão sendo tentados, quais são as ferramentas que eles têm para estarem se fortalecendo e resistindo nos dias maus? O que vocês indicariam? Falei bastante. Acredito que, primeiramente, né, obviamente com a sua comunhão em dia, mas também o grupo de amigos que você escolhe condiz muito. Se você tá no meio certo, eles vão Sim. te apoiar pro lado bom, né? Sim. Se você não tiver com... Sim. Eu falo porque na minha adolescência eu vi o quanto um grupo muito bem estruturado ali, unido na igreja, faz a diferença. Uhum. Porque a gente teve... Nosso grupinho lá na minha cidade era muito grande de adolescentes. E a gente sempre tava ali em atividade na igreja, agindo na igreja. Sempre que um tinha um problema, a gente trazia no meio da Certo. roda. Todo mundo se apoiava, todo mundo se ajudava como dava. E conforme o pessoalzinho foi crescendo, foi se formando, a gente viu que começou a ter essa separação de cada um tomando o rumo da sua vida. E hoje poucos a gente encontra na igreja. Entendi. Então ali eu vejo o quanto o seu grupo de amigos bem escolhido e todos ali, né, com a mesma fé, fazem uma grande diferença. Tem uma palavrinha aqui na lição a palavra é comprometimento. Então, Sim. ela diz assim, a lição diz assim, ao se comprometer continuamente. Então, não é uma vez, não é fazer um período de um mês, é continuamente. Então, o comprometimento contínuo, diz o estudo aqui, no caso de Jesus com o seu Pai Celestial, o fortaleceu. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui é o comprometimento. Se o jovem ele tem um comprometimento espiritual da forma que ele tem um comprometimento com o futebol, com o videogame, com o celular, com o namoro dele, com a vida dele fora da igreja, se ele tiver um comprometimento com Deus, ele vai estar blindado. E aí vem as ferramentas, né? A primeira talvez seja o comprometimento, que é o cerne. Aí vem as ferramentas. Eu não vou falar tem capacete aqui, né? Tem um capacete maior, tem capacete menor, né?
Para alguns tem. O Gabriel entendeu a piada. Mas assim, a lição ela fala do capacete. Mas por que o capacete? O que tem a ver o capacete? Então a lição ela vai esclarecer bem, porque o capacete é uma ferramenta para blindar, né, assim, de uma forma simbólica, a nossa mente. Sim. Né? Porque a grande guerra aqui não é pelas minhas mãos, né? Apesar de o pastor Josué cantar, né? Deus quer nossos pés, nossas mãos, nossa voz, Sim. né? Mas a luta aqui é pela nossa mente, porque o ponto aqui são decisões. Sim. O teu comprometimento vai determinar as tuas decisões. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, revestidos do capacete, revestidos do escudo, da espada, mas aqui o capacete é para cuidar, porque a tua mente vai determinar, de que lado a tua mente estará, vai determinar as tuas decisões, se pro lado do Senhor ou não. Então, assim, quais são as suas amizades boas ou ruins? O que você vai comer e o que você não vai comer, o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Então, o capacete espiritual vai te blindar das decisões que você tem que tomar. Para que lado você vai seguir. Muito bem colocado, pessoal, porque agora a gente vê o seguinte também. Esse capacete, então, a gente tem acesso até hoje, pastor. As ferramentas, como você falou, Bíblia, lição, culto, tudo isso faz parte. Agora o jovem... E muito mais do que, por exemplo, no meu tempo, há 30 anos. Quer dizer... Aí já é no seu tempo, não é o meu. Há 30 anos. O meu já não é desse tempo hoje, aí. Hoje, esse capacete ele pode ser usado por esse aparelho aqui. Sim. Né? Você pode dentro dele pegar as ferramentas, porque né, a Júlia falou, mas a Bíblia aqui eu não consigo ler, vem uma chamadinha. Mas aqui você pode, se você fazer uma métrica de estudo, alguma coisa, você consegue. Então, você pode ser um auxiliar, tá aqui, mas eu tenho esse. Então, são todas as ferramentas que nós temos a mais do que eles tinham no passado. Eu tenho muito mais livro hoje, eu tenho aplicativo de livros, eu tenho metodologias de estudo diferente quando eu não era no passado. Então, tem muita coisa hoje aí que você pode utilizar para auxiliar na proteção da blindagem, né? O que não pode acontecer é você ficar sem nenhuma dessas ferramentas, sem você usar nada, né? Utilize você o digital, utilize você o livro físico, tendo a igreja, tendo todos os acessos, você dizer que não tem como me fortalecer. Isso é uma mentira, né? Todo mundo tem como se fortalecer hoje para poder estar resistindo. E aqui vem um detalhe crucial. Claro, nós não somos iguais a Cristo. Muitas vezes nós vamos cair, mas é importante frisar que Cristo também deixa as portas abertas para você retornar caso você caia. O problema não é você cair, o problema é você cair e permanecer caído. Isso é um problema muito sério dentro do cristianismo, porque muitas pessoas, eu já estou vivendo de qualquer maneira, já estou aqui caído mesmo, já estou aqui no processo ruim, então eu vou continuar nesse processo aqui. Por isso que a Bíblia fala, despertai do sono, desperte, não é que você está dormindo de fato, você está dormindo espiritualmente. Então, a Bíblia já identificou que aquele que está dormindo espiritualmente provavelmente se envolveu com o pecado, está distante, então a Bíblia fala, desperte. Sim. Desperta tu que dormes, né? E é curioso que agora, uma coisa que a Júlia falou, já caminhando pro nosso final aqui, você tinha falado, Julinha, sobre as amizades, né? A Bíblia diz assim, as más amizades corrompem os bons costumes. Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado com os amigos, com os meios que frequentamos, com os ambientes que estamos, porque eles vão acabar forjando nossos hábitos, e se eles estão com hábitos terrenos somente que levam pra terra e não vão te direcionar pro céu, você vai acabar sendo corrompido. Falam que a gente é a média das pessoas que a gente mais convive. Sim. Com quem que a gente tá convivendo? Com quem que a gente tá convivendo? Essa é uma boa pergunta. Mas, meninos, a gente já tá caminhando pro nosso final aqui, já tá acabando o nosso time aqui. Eu tinha mais uma pergunta pra vocês, eu quero fazer aqui. Nesse mundo de hoje, diante de toda essa situação do século XXI, de todas as tentações que, da mesma maneira que nós temos mais ferramentas, o inimigo conseguiu facilitar também o caminho das tentações. Hoje, com o aparelhinho na mão, você consegue, ao mesmo tempo que você pode ser abençoado, você consegue ser tentado. Parece que o livre-arbítrio até se estabeleceu dentro do próprio celular, porque você escolhe qual caminho você vai seguir. Se você pudesse dar um conselho, e com esse conselho já ser o último recado pro jovem de casa, qual seria o conselho mais precioso dessa lição de hoje para você se resistir às tentações? Quem começa? Julinha. Eu já tava aqui olhando pra ela, esperando prontinha. Esperto. Qual conselho você daria pra galera que tá em casa, Julinha? Bom, é algo que eu uso comigo, tá? De tentar, pelo menos uma vez na semana, eu parar e olhar pra mim. Olhar e falar assim, qual o propósito que Deus deu pra mim? Eu tô fazendo jus a esse propósito, eu tô caminhando pra isso. Eu me autoanalisar, eu olho pra dentro e falo assim, aonde que eu tô insistindo no erro? O que ainda tá me prendendo, o que ainda tá me pegando pra eu continuar caindo? Certo. Então, eu daria um conselho de a pessoa olhar mais pra dentro de si e com sinceridade. E
encontrar quais são seus pontos fracos e trabalhar em cima deles, pedir para Deus ajuda. Porque eu tenho a ciência que tudo que eu tenho de bom em mim não vem de mim, vem dele. Então, como que eu posso pedir para ele me lapidar conforme a missão que ele tem para mim aqui? Muito bonito, belíssimo recado, muito bom, Julinha. Obrigado. Pastor Hélio, seu recado para a galera de casa. A tentação é uma realidade. Eu não tenho como escolher, né? O pecado, ele está à porta, a própria Bíblia fala. Então, eu me apego aqui ao comprometimento. Comprometimento com a família, com a igreja, o comprometimento com Deus, comprometimento com a palavra. A Júlia falou de boas amizades, a gente tem conversado aqui sobre a forma das tentações, na essência. Então, assim, o que nós precisamos fazer, jovens, é nos prepararmos, porque nós vivemos uma grande batalha. Todos os dias. Você levanta, às vezes tem uma batalha em casa que você tem que vencer, na faculdade que você tem que vencer, na igreja, às vezes tem batalhas que a gente tem que travar, porque a igreja não é perfeita, ela é de Deus, mas as falhas. Então, assim, a gente enfrenta batalhas todos os dias. E o que vai determinar a vitória ou não são as decisões que você toma, se você estiver espiritual ou não. Então, assim, o comprometimento com Deus vai determinar toda a sua vida em todos os aspectos. Com quem você vai casar, com quem você vai namorar, que tipo de trabalho você vai ter. Então, assim, isso vai determinar tudo sobre a sua vida. Então, eu me apego aqui ao comprometimento com a causa espiritual, com o procedimento, com o processo que Deus já deixou pra gente, e não com aquilo que a gente pensa, né, como se Deus tivesse que se adaptar ao meu estilo de vida pecador. Não, eu preciso me adaptar ao que Deus quer pra minha vida. Então, comprometimento. Obrigado, pastor Hélio, belíssimo conselho. Meninos, obrigado por vocês terem estado com a gente aqui em mais episódios Pega a Lição. O meu conselho para você de casa é, olha, a tentação derrubou Adão, que era o puro, derrubou Salomão, que era o sábio, derrubou Davi, que era o valente. Então, amigo, não fica se confiando em si mesmo, não adianta, não se ache, como diz o pessoal por aí. Confia no Senhor, busca nele a força para que você possa ir mais além. Que Deus te abençoe. Nós estamos terminando mais o Pega a Lição. Nós começamos com a oração do pastor Hélio, não foi isso? Julinha, você ora pra gente? Ora. Bem, querido Pai, Senhor, muito obrigada por mais esse estudo da lição, por mais um aprendizado. Que possamos diariamente tomar a decisão de entregar a nossa vida, os nossos atos somente em Tuas mãos, para que possamos vigiar tudo que fazemos e que tudo seja feito somente para a Tua honra, a Tua glória, conforme a Tua vontade. Que possamos estar firmados na rocha, que é o Senhor, para mesmo que venham as tentações, que possamos manter firme na Tua palavra e não cair. Pedimos a Tua ajuda e também entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Amém. Amém. Obrigado, Julinha. Obrigado, pastor Hélio. Obrigado você de casa que ficou até agora com a gente aqui no canal da Associação Paulista Central. Te vejo semana que vem, no sábado, às 3 da tarde, no nosso Pega a Lição. Valeu!